Estamos na final, meu querido. Chupa a Espanha, chupa melhores do mundo, chupa campeã da Copa do Mundo. Quem vai para a final é a seleção feminina, meu querido. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse grande jogo. Inclusive eu vou falar sobre essa sacanagem que essa arbitragem tá fazendo com o Brasil nessa Olimpíada. Nem eles, nem essas sacanagens aí que estão inventando aí, tá sendo suficiente para tirar o Brasil. Mas a gente precisa falar disso aqui. Mas o momento também é de comemorar demais, cara, porque não sei se vocês têm noção. O Brasil, pela primeira fase da Olimpíada, ela nem merecia ter passado de fase. Só que a parada é o seguinte, irmão. Não mexe com o gigante. Não mexe com o gigante. É tradição, é camisa pesada, meu querido. É história de mais de uma década, de décadas e décadas e décadas e séculos. Cara, é a seleção brasileira. Se deixar chegar, a gente crescer, a gente chega. E foi o que aconteceu, meu querido. O jogo já começa. Antes de mais nada, te inscreve, né? Te inscreve aqui que a gente tá próximo aí agora de chegar a 500 inscritos aqui no Lunático Futebol Clube. Então dá essa moral pra gente, que a gente tá acompanhando toda essa poupéia da nossa seleção feminina. Dá essa moral pra gente. Te inscreve aí, deixa teu like, comenta o que é que você achou desse jogo, pra você fala quem foi a melhor jogadora da partida, tá? Comenta aí que eu vou falar a minha no final do jogo. Mas o que eu quero falar é o seguinte, logo no começo do jogo, a Espanha dá aquela vacilada, irmão. Irmão, camisa pesa. Essa história de que a camisa não ganha jogo, mas pesa. Faz pressão. Numa saída errada, a goleira vai chutar, a bola bate e entra no gol da Espanha, já de cara abrindo 1-0. E talvez você pudesse pensar assim, né? Ah, mas o Brasil deu sorte, porque eu não acho sorte. Marcação de saída de jogo não é sorte, tá? É treinamento. Mas aí alguém poderia achar, e o Brasil agora vai levar uma pressão? Não. O Brasil, logo que fez o gol, depois de mais ou menos uns 15 minutos, já poderia, no mínimo, estar 2-0. Porque o Brasil já tinha perdido duas grandes chances. Então a seleção feminina, ela fez por onde fazer o resultado já no primeiro tempo. Já no primeiro tempo. Com a pressão saindo bem. E aí aquilo que eu falei nos outros vídeos. Quando você joga sem uma referência, que no caso foi o Brasil que jogou sem a Marta, você força o seu time a jogar de uma forma coletiva. E essa forma coletiva era algo que eu já vinha cantando desde a Copa do Mundo. Desde a última Copa do Mundo. Eu achava que era algo que precisava acontecer nesse time da seleção. E foi o que aconteceu. Com a saída da Marta, sabe aquela história de que há males que vem pro bem? Gente, quando eu tô falando isso aqui, eu não quero diminuir a história da Marta, eu não quero diminuir a dimensão do que é a Marta, eu não quero diminuir a importância da Marta, nada disso. O que eu tô dizendo nesse vídeo aqui é que encontrou-se uma nova forma de jogar para a seleção feminina de forma muito mais coletiva do que pensando numa jogadora. E uma jogadora que, vamos ser sinceros, gente, não tem mais aquela velocidade, é uma jogadora mais lenta, que cadencia o jogo. Então o Brasil começou a jogar numa marcação muito forte. E essa marcação muito forte é uma marcação que os adversários não estão acostumados a ter contra o Brasil, sabe? São jogadores de muita qualidade, mas não tinha essa marcação. Essa marcação mudou nos últimos 2 jogos. Claro, os jogadores sabem marcar, sabem jogar dessa forma, mas com essa intensidade a gente não viu. O Brasil o jogo inteiro não abdicou de jogar. Fez 2-0, fez 3-0, fez 4-0 e, cara, continuou buscando o jogo, sabe? E agora vai ser a minha reclamação, tá? A minha reclamação. É um absurdo que a arbitragem faz. 16 minutos, cara. 16 minutos. Eu trouxe no último vídeo aqui, se você não viu, procura aqui. No último vídeo aqui, eu falei, inclusive, como a Fernanda Colombo, que foi árbitra, né? Ela falou como é um absurdo, cara. É incoerente demais para as paradas que tiveram não se dá. E o pior de tudo, a Espanha, quando faz o segundo gol, né? Porque ela já fez os gols no acréscimo. Quando a Espanha faz o segundo gol, né, o acréscimo acaba e, cara, mais uma vez a árbitra deixando passar, como se fosse uma coisa natural. Foi até uma parada importante que na Casera TV falou, né? Porque assim, ó, quando tem uma comemoração, a árbitra dá mais 1 minuto de acréscimo por conta da comemoração. Só que o segundo gol da Espanha, elas nem comemoraram. Pegaram a bola e correram pro meio campo. Então nem deveria dar mais acréscimo, cara. E ela deu mais acréscimo de onde? Sabe? Então é vergonhoso. O Comitê Olímpico permitir isso por 2 jogos seguidos é vergonhoso.
Se o Brasil não quisesse jogar, se a seleção feminina não quisesse realmente jogar pra ganhar, pra fazer gol, pra aplicar goleada, né? Cara, não sei, talvez a gente teria agora indo pros pênaltis, eu teria perdido de uma virada, sabe? Por conta de uma imprudência da arbitragem. É uma imprudência, uma falta de respeito, inclusive. Toda a construção é destruída por conta de um achismo da cabeça dessa comissão de arbitragem das Olimpíadas. É um absurdo. Mas a verdade, voltando a falar de coisa boa agora, vencemos a Espanha, vencemos as campeãs mundiais, tá? Voltamos a uma final de Olimpíada e voltamos contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também passou e nós vamos enfrentar os Estados Unidos na final da Olimpíada que vai acontecer sábado. Sábado é o grande dia da final. E eu quero fazer algumas ressalvas aqui, tá? Os Estados Unidos passou nos acréscimos, tá? Os Estados Unidos passou nos acréscimos. Foi um jogo muito mais desgastante do que o jogo brasileiro. Os Estados Unidos nos acréscimos venceu por 1-0. Então, assim, foi muito mais desgastante, teve muito mais dificuldade, e eu repito o que eu falei aqui. Eu não vi nenhuma seleção nessa Olimpíada com a marcação da seleção brasileira. Da mesma forma que a marcação encaixou nas quartas de final, encaixou nessa semifinal. Se essa marcação encaixar nessa final, acho muito difícil o Brasil perder essa medalha. É aquilo que eu falei. Eu não deixo o gigante crescer. Não deixo o gigante crescer. O gigante cresceu, tá aí. Tenho agora uma nação que acredita nas meninas, né? E eu não vou mentir aqui. Depois da primeira fase, eu não achava mais que a seleção pudesse fazer isso. Eu não vou mentir aqui. Não vou fazer aqui o bonito. Eu sempre acreditei. Não acreditei. Mas as meninas conquistaram a nossa confiança. A gente tá na nossa final agora. Não merecíamos estar na próxima fase. Conseguimos passar. Agora nós merecemos muito estar nessa final. Pelo que a gente vem jogando. E é na fase final a melhor seleção das Olimpíadas, tá? É a melhor seleção feminina do futebol das Olimpíadas. Então tá merecendo. Chega grande. Chega com moral. Chega realmente com a camisa pesada. E talvez isso faça a gente ganhar a medalha de ouro. Vai ser outro jogo difícil, tá? Assim, o jogo das Espanha não foi nem tão difícil, vamos ser sinceros. Esperava que fosse difícil, não foi. Mas com os Estados Unidos eu acredito que vai ser um jogo bem difícil. Mas da forma que a gente vem jogando, acredito que dá. Agora tem uma ressalva. Não dá para Marta ser titular desse time. Vamos esperar para saber se o nosso técnico vai ter o pulso de manter a Marta no banco e talvez jogar lá no segundo tempo para cadenciar o jogo. Aí sim, um jogo como hoje, agora no final, merecia um cadenciamento da Marta. Mas a seleção se comportou melhor sem a Marta. E eu acredito que tem que ser assim que devemos seguir, tá? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. Para você, quem foi a melhor jogadora. Apesar dela não ter feito gol, assim, mas eu gostei da Lorena. É muito segura a nossa goleira. É muito segura, cara. Então, assim, apesar de não ter feito um gol, partida primorosa, eu fico com a Lorena. Comenta aqui quem você achou melhor. E é claro, vamos acompanhar, tá? Amanhã eu vou trazer mais um vídeo falando sobre o que pode acontecer entre Brasil e Estados Unidos. E é claro, a gente vai cobrir toda essa final, tá bom? Te inscreve aí. É nóis. Tô voltando. Chupa, Espanha.